Muito obrigado. É uma honra muito grande participar deste momento tão importante em que a igreja tem esse propósito de refletir sobre o discipulado e sobre a vida da igreja, a vida de cada um de nós como discípulos de Jesus. Então, quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus. E quero apresentar também a Flávia e o João, que me acompanham. A Flávia é minha esposa há 20 anos. E o João é nosso primogênito, com os seus 6 anos recém-completados. E quero que sintam o calor de um abraço da Igreja Batista do Morumbi. Então sintam-se abraçados pela nossa igreja também, neste momento. Eu fiquei olhando um pouquinho e vi que há uma curiosidade à volta aqui deste símbolo que eu trouxe, né? Então não se preocupem, não tem nada a ver com Israel, nem com umas certas ideias que às vezes andam por aí, mas é um símbolo que eu gostaria de trazer para a nossa conversa nesta noite. Então, o desafio que me foi dado é falar sobre essa segunda etapa da expansão da igreja lá no primeiro século, e então gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias lá em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Nós vamos ler os primeiros 3 versículos. No domingo passado, ouviram sobre a igreja de Jerusalém, a igreja nascente, e todo aquele movimento que Deus realiza. E passados aqueles acontecimentos, a morte do Senhor, a ascensão de Jesus e o Pentecostes, e esta é a primeira fase que nós temos do desenvolvimento da igreja cristã. E neste capítulo 13 nós temos o início da segunda parte do livro de Atos, que narra então uma transição que vamos ter na história da igreja. Então vamos ler juntos Atos capítulo 13, versos 1 a 3. Diz assim: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Até aqui. Vamos orar. Pai eterno, queremos em nome de Jesus pedir a sua direção, a sua bênção, pedir, Senhor, que a sua palavra fale aos nossos corações, às nossas vidas, e que nesta noite qualquer impedimento, qualquer barreira que haja na minha vida, na vida de cada um aqui, que em nome de Jesus possa ser derrubada e dar lugar a esse desejo ardente por obediência. Queremos obedecer ao Senhor enquanto ouvimos a sua voz nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O candelabro de ouro, ele é um símbolo do templo. Salomão, no seu templo,
recebeu instruções para ter como símbolo da presença de Deus um candelabro de ouro de 7 braços. E este símbolo da presença de Deus, ele vai ter uma continuidade e vai representar essa presença de Deus que se manifesta no meio do seu povo. E ao longo da história, ainda no Antigo Testamento, depois do Novo, Deus vai se revelar de maneiras diferentes, distintas, ao longo do tempo. E a própria geografia no Novo Testamento, ela vai ser uma expressão dessa manifestação progressiva de Deus. Então o texto que nós acabamos de ler, Atos 13, fala-nos de uma igreja que nasce como a primeira igreja de não-judeus. Jerusalém tem a centralidade, é o início de tudo. Lá os apóstolos se reuniram, lá o Pentecostes acontecera, lá se converteram cerca de 5.000 pessoas depois da pregação de Pedro. O Espírito Santo desceu sobre aqueles que estavam reunidos e tem lugar essa manifestação única, extraordinária de Deus, cumprindo assim as palavras proféticas que haviam sido anunciadas. O Filho que veio a este mundo, Jesus Cristo, que foi à cruz, que morreu, que ressuscitou e que agora, como havia prometido, enviou o Espírito. O Espírito viria para dar continuidade à obra de Deus e à manifestação da presença do Senhor. Então, no Pentecostes, em Atos 1:8, tem lugar esse evento que vai transformar a história da humanidade e a história da igreja cristã. É como se o castiçal de ouro que não estaria mais no templo, mas agora estava representado na igreja, a igreja que o Senhor Jesus havia inaugurado. E esta igreja agora não cabe mais num templo de paredes humanas, mas está na vida daqueles que abraçam a fé e o senhorio de Cristo. Amém? Aqueles que são alcançados pelo Evangelho de Cristo, eles passam a ser, cada um deles, um templo, onde, no simbolismo do castiçal, que representa a presença de Deus, o Espírito Santo está presente. Então eu e você hoje somos como um candelabro que sinaliza essa presença de Deus, porque o Espírito Santo vive em nós. Amém? Esta igreja em Antioquia, ela surge a partir do sofrimento, a partir da perseguição que tem lugar logo após o martírio de Estevão. E lá no capítulo 8 nós lemos acerca dessas marcas, dessas cicatrizes, do sangue derramado pelo primeiro mártir, que vai ter uma importância tremenda no futuro da Igreja do Senhor. E há uma dispersão, há uma diáspora, e se espalham além da região da Palestina, além da região onde Jerusalém e Judéia se situavam. E então os cristãos, eles se vão dispersar e vão se espalhar pelo Império Romano para cidades distantes. Antioquia é uma destas cidades, era a terceira cidade mais importante do Império Romano, uma cidade de comércio, uma cidade rica, uma cidade multicultural, com gente de várias origens, e essa cidade cosmopolita. É um pouco
como São Paulo é hoje, e algumas das cidades do mundo, onde há gente de tantas etnias diferentes. E então, nesta cidade de Antioquia, fruto dessas fugas, dessa dispersão desses cristãos, o Evangelho vai ser pregado. E nós temos aqui o cumprimento do texto que nós acabamos de ler, Mateus 28, na Grande Comissão. A Grande Comissão não está completa em Jerusalém. Não está completa em Atos 1:8. Mas Atos 1:8 vai se cumprir na primeira igreja estabelecida através desse movimento que o próprio Espírito Santo vai dirigir. Atos dos Apóstolos também é chamado de Atos do Espírito Santo, para enfatizar a obra do Espírito Santo, dirigindo, através das circunstâncias difíceis de perseguição, aquele que vem a ser, mais tarde, esse futuro universal em que o Evangelho não é mais a fé dos judeus ou daqueles que vêm a Jerusalém para conhecer o Evangelho, mas passa a ser a fé do eunuco. Passa a ser a fé daquele que Filipe alcança ao pregar o Evangelho para ele. Passa a ser a fé do carcereiro que Pedro evangeliza. E assim começa a cumprir-se profeticamente essa visão que é a visão do amor de Deus por todos os povos, por todas as nações. Então, nós temos o capítulo 13 de Atos surgindo e a igreja de Antioquia como esse grande sinal do amor de Deus, de que o Evangelho é para todos os povos. E é à luz deste cenário que nós vamos encontrar então estes 3 versículos, que são versículos riquíssimos e que eu quero com vocês destrinchar nesta noite. Atos 13:1 vai nos falar sobre como era esta igreja, quais são as características desta igreja, a liderança, como é que eles estão diante de Deus, o que é que os move, como é que eles respondem à voz de Deus. E a igreja de Antioquia passa a ser a igreja que sucede Jerusalém como centro do movimento de Deus no primeiro século. Então o castiçal da presença de Deus vem de Jerusalém, onde estavam os apóstolos, onde estava o início da igreja e aquele maior número de convertidos, e a presença de Deus, simbolizado aqui neste castiçal, ela vem até a região fora da Palestina e vem alcançar a todos. E em Antioquia nós temos a nova etapa da história da igreja. Diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Lucas destaca estas 2 diferentes classificações para a liderança dessa igreja. Profetas são aqueles que escutam o coração de Deus e transmitem o coração de Deus a outros e falam as palavras de Deus com aquela força, com aquela verdade, com aquela paixão de quem viu o Senhor. Mestres são aqueles que compreendem o coração de Deus e explicam. E através da razão, através de recursos de comunicação, vão
trazer conhecimento de quem Deus é e de como a palavra de Deus nos fala. Nesta igreja havia um equilíbrio entre a visão do coração de Deus e as palavras de Deus, proféticas muitas vezes, acutilantes, que falavam ao coração queimando, mas também dos mestres, aqueles que lançam as bases, os fundamentos, o ensino. Como é que a palavra de Deus se aplica na vida? Que diferença que ela faz? Uma igreja, segundo o coração do Senhor, tem sempre este equilíbrio entre o desejo profético, da palavra que é exposta, da revelação de Deus que é trazida, mas também dos fundamentos sólidos, da vida que tem as suas bases, as suas prioridades muito claras na vontade de Deus e na sua direção. Amém? Profetas e mestres. Assim, esta igreja foi capacitada pelo Senhor através de diferentes dons que são reconhecidos. E então nós temos uma lista dos nomes que constituem, assim, estes homens que Deus usou. Barnabé é o primeiro nome aqui. E não é por acaso que Barnabé é o primeiro nome. É porque Barnabé esteve na origem desta igreja. Deus usou poderosamente Barnabé e nós não temos muitas informações sobre ele. Comparado com outros homens de Deus do Novo Testamento, temos pouco de Barnabé, mas temos o suficiente para saber que era um homem de Deus, um homem sensível à vontade de Deus. É ele que está na origem desta igreja. Ele é quem o Senhor chamou e vocacionou para um ministério aos não-judeus. E é ele que vai buscar o apóstolo Paulo, quando Paulo ainda não era conhecido e todos tinham muitas reservas, porque Paulo havia perseguido os cristãos, lembram? Ele era Saulo. E é Barnabé que investe na vida de Paulo, que põe as mãos no fogo por Paulo, diante dos apóstolos, lá em Jerusalém. E quando Barnabé volta, ele vai buscar o homem que Deus havia escolhido para ser parte com ele desta liderança e ter este peso para ser usado por Deus na constituição desta igreja, a primeira igreja que é fundada para os gentios. Barnabé representa no Novo Testamento alguém que é dos bastidores, que não está muito na frente, que não se vai falar tanto dele, mas que tem uma importância fundamental na obra do Senhor. Generoso, vendeu uma propriedade que ele tinha, colocou aos pés dos apóstolos, já lá no capítulo 4 de Atos nós podemos ler sobre ele. E é este homem generoso, é este homem encorajador, é este homem que tem uma visão para o potencial de Paulo, que Deus vai usar estrategicamente para ser um instrumento e para ser o primeiro nome desta lista que nós temos diante de nós. Também sabemos que Simeão é outro dos nomes, chamado Níger, que quer dizer negro no original. Ele seria africano, de origens africanas, muito provavelmente convertido do judaísmo para o cristianismo. Lúcio era de Cirene, ele era um gentio, ou um judeu com o nome romano, é o que sabemos dele. E Manaém, que quer dizer confortador, foi criado com Herodes, o tetrarca da Galileia.
e Saulo. Aqui nós temos uma diversidade de etnias, pessoas muito diferentes. E este é um sinal do Evangelho, do que é a Igreja de Cristo. Pessoas tão diferentes como nós aqui, mas mais diferentes. A Igreja, ela acolhe, ela abraça. A Igreja representa esse amor universal de Deus por todos os povos, por todas as nações. E é na liderança que começa a conhecer-se esta Igreja. Uma Igreja que reflete o contexto onde ela está, como acontecia com Antioquia, no mosaico cultural que a cidade era. Ela tem esta visão saudável. Os seus líderes são como a sua própria população. Uma igreja saudável é a igreja que reflete no seu meio essa diversidade, em que não há diferenças, não há nada que possa privilegiar alguém pela sua classe social. Nós temos aqui classes sociais diferentes, gente que vem da nobreza, gente que aparentemente é humilde, simples, mas todos eles fazem parte deste grupo de homens tementes a Deus. Esta diversidade simboliza o Evangelho. Esse Evangelho de Cristo que não tem barreiras, que rompe com as barreiras e que é capaz de ultrapassar todas as diferenças. Era uma liderança que buscava, de maneira contextualizada, procurava ser para aqueles que habitavam nestas cidades um testemunho do Evangelho de Cristo. Versículo 2 vai nos dizer que era o ambiente da igreja, era um ambiente de adoração, de jejum e de oração. Há 4 verbos aqui nestes versículos muito interessantes, e você pode acompanhar comigo na sua Bíblia. Estes 4 verbos: servir, jejuar, orar e abençoar. 4 verbos que nós encontramos nestes versículos que nos falam sobre como nós podemos ser hoje uma igreja como Antioquia, que reflete a glória de Deus. Uma igreja missionária, uma igreja que tem o Evangelho como a marca da sua ação. Estamos aqui no ano 48 depois de Cristo, e neste ambiente que já envolve essa primeira etapa da perseguição, nós vamos encontrar assim o cumprimento na vida desta igreja daquilo que nós lemos e que tem a ver com a vontade do Senhor para o seu corpo. Eu queria falar aqui um pouquinho sobre sofrimento, porque cada vez menos as igrejas elas gostam de falar sobre esse assunto. O tema que as pessoas gostam de ouvir é sobre prosperidade, bênçãos, as minhas bênçãos, né? E até o jejum aparece muitas vezes ligado a causas impossíveis. Então eu vou, com o meu sindicato dos crentes, vou reivindicar diante de Deus os meus direitos. Então, Senhor, porque eu dou o dízimo, eu tenho direito às bênçãos mais escolhidas que um dizimista deve ter. Mas mais do que isso, se eu investir para colher, eu vou receber multiplicado várias vezes. E aí já muda aqui a comparação. Passa a ser uma espécie de uma bolsa de valores, né? Uma ideia de que
o Evangelho é um plano de saúde que cobre tudo, alguma coisa desse gênero, né? Agora, o problema destas ideias é que nenhuma delas é da Bíblia Sagrada. E nada poderia ser mais distante da realidade da igreja de Antioquia ou das igrejas do Novo Testamento do que essa visão triunfalista que faz com que as pessoas elas percam a cabeça e percam o coração e a alma. Porque aquilo que leva esta igreja de Antioquia a formar-se é o sofrimento, é a perseguição, é a morte de Estevão. É um preço muito alto por seguir a Jesus. Mas, ao mesmo tempo, conhecendo os riscos que estão envolvidos, é uma igreja que, com muita coragem, se levanta para enfrentar judeus, para enfrentar romanos e para enfrentar aqueles que vão perseguir e ser contra a pregação do Evangelho. Precisa coragem, sofrimento. Antioquia é uma igreja que nasce do sofrimento, da perseguição. Eu e você aprendemos sobre fidelidade a Deus, aprendemos sobre o que é o Evangelho, sobre como Deus trabalha nas nossas vidas para a nossa transformação, principalmente através das experiências que são as experiências mais difíceis. E se eu perguntasse aqui, quando é que você mais cresceu na sua relação com Deus? Em que momento da sua vida você mais ouviu a voz de Deus? Você mais experimentou essa presença do Senhor? Tomou decisões corajosas? Muitos iriam dizer que foi justamente quando o sofrimento veio. Por uma doença, por uma perda, por algum momento mais difícil em que o chão parece que foi tirado de nós. Uma noite escura da alma que parecia que não tinha fim. Quando nós ficamos sem respostas humanas, nos nossos recursos, que achamos que às vezes somos capazes de ter resposta para tudo. Mas é aí que Deus se vai revelar a nós, manifestar-se. E é nessa circunstância que nós aprendemos essa relação com o Senhor que nos torna mais íntimos e que aprofunda a nossa fé. É assim Antioquia. Então o jejum de que o texto fala, o contexto de oração que o texto fala, não tem a ver com alguma coisa muito especial que eles estão buscando de Deus. O verbo aqui está no contínuo, significa que essa era a prática da igreja. Eu e você não precisamos de uma causa especial para jejuar ou para buscar a Deus mais intensamente em oração. O texto nos diz que esta igreja vivia um ambiente de busca do Senhor pela alegria de experimentar a presença de Deus. Nós cantamos aqui alguns louvores e é tão especial quando sentimos a presença de Deus através da música, através da presença dos irmãos, através da ministração, da banda. E somos tocados, contagiados. Deus está presente, nós sentimos isso também na nossa mente. Deus ministra e fala racionalmente a nós, não apenas na emoção. Mas este é o ambiente que a igreja de Antioquia nos ensina, em que o jejum não é por uma causa que eu preciso que Deus me responda, não, era a prática. Você pode sim jejuar por uma causa especial que você tem, uma necessidade. Isso é uma prática que nós fomos aos pouquinhos deixando de lado. E hoje comemos tão mal, a verdade é essa. Hoje às vezes jejum é deixar o celular durante um dia e
tirar umas boas horas para ficar com a palavra e para orarmos e escrevermos pensamentos do nosso coração para o Senhor, entregando aquilo que a gente está tentando segurar, controlar na nossa vida, nos abrindo diante do Senhor para que Ele mostre o pecado em nós, para que Ele restaure a nossa vida, nos transforme. Então este ambiente que nós acabamos de ler, de oração, de jejum, é o ambiente espiritual em que Deus se revela em Antioquia. Como igreja, nós beneficiamos das práticas espirituais, das disciplinas espirituais. Quando fazemos, não apenas para o nosso interesse, porque queremos que Deus nos dê uma resposta, mas porque essa é a bênção de desfrutar da presença do Senhor em primeiro lugar. Então, oração, jejum, dois dos verbos que nós lemos aqui no versículo 2 e 3, são ações contínuas. A igreja missionária é uma igreja que adora ao nosso Deus. E aqui há uma ideia muito interessante, que é a ideia de serviço e de adoração, elas estão juntas. Uma igreja só pode ser verdadeiramente missionária se for verdadeiramente adoradora. E uma igreja só pode ser verdadeiramente adoradora se ela for verdadeiramente missionária. A missão da igreja é uma missão derivada da própria missão de Deus. Nós nos juntamos a Deus na sua missão. Isso é um privilégio maravilhoso que nós recebemos do Senhor. O culto, na sua dimensão humana, surge da missão. É o resultado espontâneo da experiência de sermos transformados por Cristo. Do mesmo modo, a missão deve ser vista como um acontecimento que é um culto. Um culto que celebra o que Deus tem feito por nós, homens e mulheres, que em Jesus Cristo encontramos a graça de Deus e o sentido da vida. Então, missão e adoração caminham juntas. São duas componentes da mesma graça de Deus. Por isso não há uma dicotomia, não há uma separação. O culto é a reunião do povo enviado ao mundo para celebrar o que Deus fez em Cristo e está fazendo mediante a participação deles ao testemunharem do que Deus realiza através do Espírito Santo. E por isso a missão é, assim, a culminação e a antecipação do culto. O culto é, na missão, a expressão da comunidade redimida, daqueles que foram alcançados por Cristo. E agora dão evidência concreta do fato de que é, ao mesmo tempo, um povo que ora e que dá testemunho. O culto deve levar a igreja a fazer missões. E missões, por sua vez, devem levar os perdidos a oferecerem culto a Deus. Quando nós evangelizamos, quando nós anunciamos o Evangelho, nós estamos convidando aqueles que ainda não conhecem Jesus a adorarem o único Deus vivo, o nosso Deus. E essa é a relação que existe entre a adoração, o culto que nós prestamos ao Senhor e a mesma realidade que envolve a proclamação, em que eu e você somos enviados pelo Senhor como adoradores, mas também como missionários, onde estivermos, seja na escola, seja no trabalho, seja de férias,
para quem pode ter férias, né? Seja em qualquer outro lugar. Eu e você somos adoradores que testemunhamos da nossa fé e testemunhamos da nossa fé enquanto adoramos a Deus. Esta é uma mesma dimensão que esta igreja nos demonstra e que é o nosso desafio também, aqui nas Boas Novas, a sermos igreja que concilia missão e adoração. Adoração e missão. Se ficamos apenas adorando, contemplando, e não há reação prática, não há envolvimento, não há compromisso com o falar do Evangelho, o viver o Evangelho, é incompleto. Alguma coisa está errada. Somos chamados a adorar e a adorar como um estilo de vida. A igreja de Antioquia nos ensina isso. Mas também a igreja missionária é a igreja de oração e de jejum. A igreja que abraça essas práticas do coração, essas práticas devocionais. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos desfrutar mais da presença de Deus nas nossas vidas. A oração, ela nos permite essa comunhão íntima com o Pai, que nos faz derramar diante do Senhor a nossa alma. O jejum é se abrir mão de coisas importantes como a própria comida para nos dedicarmos ao Senhor, à sua palavra, à sua comunhão, acreditando que o Senhor supre todas as nossas necessidades, simbolizando que mais importante do que a comida é buscar o Senhor, é ter essa experiência com o Senhor. Então talvez o sábado, para alguns aqui, uma manhã no sábado, possa ser o momento mais convidativo da semana, para sair um pouco, ou para ir para algum lugar retirado e buscar o Senhor. Esse é o espírito do jejum, em que abrimos mão da comida ou de alguma coisa significativa para ouvirmos a voz do Senhor, para nos renovarmos, para experimentarmos a presença do Espírito, nos levando a outro patamar da nossa caminhada com Deus. E quando isso acontece na nossa vida, nós ouvimos a voz de Deus. O discernimento espiritual, ele é desenvolvido por nós. No meio dos ruídos da cidade, no meio da pressa, das multidões, no meio das confusões à nossa volta, é muito difícil discernir a voz de Deus. Nós precisamos de um tempo de qualidade, de um silêncio que nos faz discernir a voz do Senhor acima de qualquer outro ruído, acima de tudo aquilo que grita à nossa volta para nos desviar das palavras do Senhor e da direção do Senhor. A igreja missionária, a igreja de Antioquia, é uma igreja de oração que ouve, que escuta a voz de Deus. Quando foi a última vez que você ouviu Deus falando? Você percebeu que Deus estava mexendo em alguma área da sua vida, dando direcionamento, confrontando? Deus pode falar, sim, de muitas maneiras. Fala através de homens, no ensino na igreja, pode falar através, sim, da sua palavra. Deus fala de muitas maneiras. Deus usa pessoas que individualmente podem vir a nós e dizer coisas que elas nem sabem, mas que eu e você sabemos que foram de Deus.
Mas o desafio é nós nos abrirmos, nos dispormos, como estes homens, a ouvir a voz de Deus. A oração, ela nos faz homens e mulheres jovens que sabem o que querem, que sabem alinhar as suas prioridades, que se posicionam, que têm coragem. Deus nos chama a buscá-lo. Lemos também neste texto que o Espírito Santo falou, versículo 2, neste ambiente de adoração, de busca da presença do Senhor, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Nós não sabemos como é que Deus falou com eles, como eles discerniram a vontade de Deus. Não está no texto. Mas eles ouviram, escutaram, discerniram. E talvez você possa pensar que estes 3 versículos aconteceram em um dia ou em uma hora. A gente hoje quer tudo muito instantâneo. Mas o mais provável é que tenha havido aqui um bom tempo. Deus muitas vezes Ele nos fala e a sua voz ela vai crescendo dentro de nós. É uma convicção interior, até que chega um momento em que não há dúvidas. Mas há circunstâncias em que Deus pode falar de uma vez e muito claramente. Mas nós não sabemos. O que sabemos é que eles discerniram, continuaram em oração e jejum, aquilo que já faziam, e tiveram a confirmação de que era isso mesmo. Aquela era a voz de Deus. A liderança espiritual não tem medo da voz de Deus, mas busca discernir a voz do Senhor, porque sabe que essa é a voz da verdade. E nós, como igreja, às vezes nos acomodamos muito, como líderes também, a contar as nossas histórias do que Deus fez lá há muito tempo atrás. Mas o nosso Deus é um Deus vivo, amém? Ele age da mesma maneira hoje, com o mesmo poder. E Deus quer revelar novas coisas. Quer continuar transformando, curando vidas, libertando, dando direção à igreja quanto ao futuro. Novos campos. Eu vi com muita alegria os missionários que a igreja apoia, alguns deles antigos. Isso é tão maravilhoso. Continuem fazendo isso. E busquem diante do Senhor sempre crescer mais e mais nesse privilégio maravilhoso de sustentar aqueles que o Senhor tem chamado. Mas não vamos esquecer que no nosso meio Deus está chamando pessoas hoje. Deus está chamando no meio desta igreja vidas, separando vidas, como fez com Paulo e Barnabé, para propósitos muito específicos. Eu e você, como discípulos de Jesus, somos chamados e enviados para testemunharmos do amor do Senhor, sermos a presença do Senhor aonde Ele nos enviar. Isso pode ser na nossa vizinhança, pode ser na nossa escola, no trabalho, ou em algum outro lugar para onde Ele vai nos enviar. Mas aquilo que nós precisamos fazer, antes de tudo, é estar dispostos a ouvir. E nós estamos sempre tão ocupados, tão acelerados, que nós não paramos. Parece que nós não queremos ouvir.
Queremos ser donos das nossas vidas. Mas quando Deus quer, Ele faz. Então hoje aqui entre nós, há pessoas que Deus está chamando, desafiando a sair da sua zona de conforto para abraçar algum ministério, para usar os seus dons, para ser testemunha do Senhor e falar de Cristo aos seus amigos, lá no seu local de trabalho. E para fazermos isso no poder, na unção do Espírito Santo, nós precisamos desse ambiente em que, como adoradores, a oração e o jejum fazem parte da nossa vida, mas também as outras disciplinas espirituais. Amém? A igreja missionária é a igreja que ouve a voz do Espírito Santo, tal como em Antioquia eles ouviram a voz do Espírito. E era difícil, porque afinal Barnabé e Paulo eram os mais experientes, talvez os mais dotados, como profetas e mestres, imaginariam alguns ali. Mas como? Vamos deixar partir aqueles que são as colunas aqui no nosso meio? Mas esta igreja não foi mesquinha, não foi egoísta. Ela repartiu o melhor que ela tinha. Ela foi generosa. Nós temos que repartir como igreja o melhor que nós temos. E esta igreja ajudou a igreja de Jerusalém lá nos tempos mais difíceis de pobreza, de sofrimento. Esta igreja que não era propriamente uma igreja tão rica assim, que viveu as suas dificuldades, mas eles aprenderam generosidade. E eles se doaram e deixaram que o Senhor realmente levasse do meio deles o melhor que eles tinham. E é assim no reino de Deus. Que bênção maravilhosa. Uma igreja missionária é uma igreja que ouve a voz do Espírito Santo e que está pronta a obedecer. Ele falou e a igreja ouviu. Ouviu significa entender, abraçar, obedecer. Há uma expressão lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 7, que é um convite a escutar. Ouçam o que o Espírito diz às igrejas. São as igrejas, as 7 igrejas lá no Apocalipse, em que Deus convida a ouvir, a esta escuta, em que a igreja ela se abre para a voz do Senhor. E há uma igreja que eu queria mencionar, que é a igreja de Éfeso, é logo a primeira igreja que aparece mencionada. E lá no versículo 4, capítulo 2 do Apocalipse, nós lemos assim: Apocalipse 2:4, contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Versículo 5. O Senhor Jesus inicia o Apocalipse se apresentando às 7 igrejas. São mencionadas as 7 estrelas e os 7 castiçais. Cada castiçal representa uma igreja. Esta igreja
ela profeticamente passou a ser a presença de Deus no mundo, na sociedade, simbolizada aqui. E nesta carta à igreja de Éfeso, eles haviam abandonado o primeiro amor. Não amavam mais como no início. Era uma igreja que ainda existia, mas que tinha perdido a sua razão de ser. Tinha perdido o amor por Jesus, o amor pelo Evangelho, o amor pelo testemunho, pela adoração. É muito fácil uma igreja perder a sua visão e perder o seu amor. O castiçal representa a presença viva, verdadeira, do Deus vivo que se manifesta, que fala, que age, que salva, que transforma, que cura, que liberta, que dá dons, que transforma. É essa presença viva de Deus no nosso meio. Que como igreja, Igreja Boas Novas, Igreja de Morumbi, Igreja em São Paulo, nós precisamos cuidar do nosso coração para que não aconteça aquilo que a igreja de Éfeso representa. Hoje não há igreja em Éfeso. Esta igreja simboliza a igreja que perdeu Cristo. A igreja missionária é a igreja que ouve, que busca o Senhor, que adora o Senhor, que experimenta a presença de Deus e que quer mais, deseja mais e mais. Quer ser uma igreja viva, avivada para Deus. Queremos hoje, como igreja, renovar diante do Senhor o nosso compromisso, como a igreja de Antioquia, como estes homens de Deus que se dispuseram a ir quando Deus falou com eles, e que a igreja não reteve, mas com muita alegria, debaixo de oração e jejum, os enviou como o melhor que eles tinham para servir a obra de Deus, em que eles mesmos eram respostas para a vontade do Senhor. Assim, versículo 3, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Tão poucas palavras. Mas tanta coisa maravilhosa. Neste ambiente de adoração, de busca do Senhor, de fraternidades, homens maduros, líderes maduros, uma igreja centrada na palavra, centrada no Espírito, uma igreja corajosa, segue em missão na direção do Espírito, guiados pelo Espírito Santo. E daqui começa a primeira viagem missionária de Paulo, junto com Barnabé. E pela primeira vez, o Evangelho vai chegar às principais cidades do Império Romano. E eles vão sabendo que a igreja intercede por eles, os apoia, a igreja luta com eles no campo. Continua a ser a mesma igreja. E é muito bonito, porque Paulo e Barnabé, nos capítulos 13 e 14, nós temos algumas indicações, eles vão plantar aquilo que eles experimentaram aonde? Em Antioquia. E as igrejas que vão ser plantadas têm o DNA de Jerusalém? Também, mas principalmente de Antioquia. A igreja para todos, a igreja acolhedora, a igreja que une em Cristo judeus, gregos e todos os demais,
pobres, ricos, negros, brancos, amarelos, vermelhos, todos. O mesmo Evangelho, o mesmo Cristo. E esta é a igreja que vai revolucionar o primeiro século. E esta é a igreja que Paulo vai, depois, ao ensinar, ao confirmar a liderança nas igrejas que iam sendo estabelecidas, são as marcas desta igreja que são reproduzidas. As marcas da generosidade, do compromisso, da adoração, do serviço, esta seriedade na busca de Deus, este equilíbrio, mas acima de tudo, o Evangelho que pode ser visto, tocado, experimentado. Amém? Queremos ser que igreja? Hoje, queridos irmãos e irmãs, que discípulos de Jesus queremos ser nós? A igreja de Antioquia nos desafia a ser uma igreja que vive em adoração, uma igreja que pratica a oração e o jejum e busca a voz de Deus, que ouve o Espírito Santo, mas também uma igreja que assume responsabilidades missionárias cada vez maiores. O verbo abençoar é o último verbo que nós encontramos aqui nestes 3 versículos. Eles foram enviados, as mãos foram impostas e eles foram enviados. Assim, para esta primeira viagem missionária. Depois vai acontecer uma segunda viagem missionária e mais uma terceira viagem missionária nos anos seguintes. E Antioquia vai ser a igreja que sempre recebe, no final da viagem, a Paulo. Paulo dá relatório de viagem, fala daquilo que Deus fez, recebe o apoio da igreja. E, de novo, é de lá que a segunda viagem missionária vai acontecer e também a terceira viagem missionária. A igreja de Antioquia era uma igreja de compromissos. Compromisso com aqueles a quem enviou, para sustentá-los em oração, para apoiá-los, para animá-los. Uma igreja que se envolve, que concorda com a ida deles, tem fé no propósito da viagem e os acompanha onde eles estivessem. Isso nos ensina uma coisa muito importante. A missão não se faz isoladamente, mas sim ligada à igreja. Hoje vivemos uma realidade em que muitos querem ser enviados por conta própria. São missionários independentes. Mas o que a Bíblia nos ensina é que a igreja local, ela é parte desse envio do Espírito Santo. Então, como igreja, vamos crescer. Temos entre nós uma missionária de uma das famílias aqui, então vamos abraçá-la muito bem. Ela, a família, vamos escrever para eles, vamos ligar para eles, vamos apoiá-los, vamos encorajá-los. Isso faz toda a diferença. Que eles sintam que nós estamos nos animando com aquilo que eles estão vivendo no campo. Celebremos as conquistas. É muito bonito, lá no final do capítulo 14, que termina assim a primeira viagem missionária, Atos 14, nós lemos aquilo que Paulo traz como relatório. Paulo e Barnabé. Versículo 23 do capítulo 14. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Então, passando aqui é o roteiro, pela Psídia, chegaram a Panfília
e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália navegaram de volta para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Este é o relatório do retorno dos missionários. O que aprendemos aqui? O Evangelho se abriu aos não-judeus. Um portal se abriu pela primeira vez para que as igrejas que foram plantadas agora fossem Mateus 28, o cumprimento, Atos 1:8, o cumprimento. E neste momento histórico, esta igreja é parte dessa obra maravilhosa de Deus, desse amor de Deus que se expande para o mundo. Nós estamos hoje aqui porque existiu uma igreja chamada Igreja de Antioquia. 2000 anos depois. A Igreja Batista Boas Novas, graças a Deus, está envolvida com a obra de missões. Mas o Senhor tem desafios mais amplos, maiores. E o Senhor quer levantar aqui no nosso meio jovens, homens, mulheres, para ser parte dessa missão. Talvez aqui, mas para outros pode ser longe, em outro lugar. Mas a geografia no reino de Deus sempre é um convite para seguirmos o Espírito e sermos parte daquilo que Deus faz. Amém? Nós somos os maiores beneficiados, porque à medida que experimentamos essa graça de Deus, nós crescemos, nós testemunhamos essas obras maravilhosas que Deus faz no nosso meio, hoje, para a glória do Senhor. Esta é uma igreja que tem alcance missionário, a igreja de Antioquia. Com ela aprendemos que a adoração é o ambiente em que o Senhor levanta adoradores para irem como missionários. Mas é também o lugar onde missionários adoram, e adoram porque estão honrando a Deus com as suas vidas e com o melhor dos seus anos, os seus recursos, o seu tempo. Aprendemos também que não há adoração sem missão. Toda a adoração comunitária deve levar à ação que é evangelizadora, que é missionária, que se envolve com as questões do bairro, da cidade, com as necessidades à nossa volta. Nós somos resposta de Deus para as necessidades que nos rodeiam como igreja. É parte do nosso chamado. Ao ouvirmos a voz do Senhor, entendemos como podemos ser instrumentos nas suas mãos. A igreja que recebe os seus missionários e que depois os envia e encoraja, é a igreja que nos ensina que esta obra missionária não tem fim. E ela é uma obra divina, é uma obra que é missão de Deus e que terminará quando o Senhor Jesus voltar. Até lá, há chão, há mar, há ruas para cruzar, há obstáculos para vencer. Mas há, acima de tudo, a experiência do Evangelho de Cristo, que nos faz mais e mais homens e mulheres que não se contentam com aquilo que já viveram, já experimentaram, ou com as suas bênçãos, mas que desejam servir, desejam envolver-se de maneiras práticas com esta missão que o Senhor nos dá. Gostaria de terminar refletindo com você sobre
estas marcas desta igreja. Esta igreja entendeu que a missão era a razão da sua existência. Era uma filha da igreja de Jerusalém e da perseguição. E tornou-se a mãe de tantas outras igrejas como resultado do seu esforço de enviar e suportar missionários. Uma igreja que tem ênfase evangelística, é o que aprendemos em Antioquia, que tem um pastorado encorajador, que tem uma liderança plural, um ensino profético, um servir sacrificial, uma adoração autêntica e uma missão que é iniciada pelo Espírito Santo e que é continuada na vida dos seus membros. Queremos ser uma igreja como Antioquia, uma igreja que surfa a onda do Espírito, que abraça os desafios à sua volta. Uma igreja que cresce nessa comunhão com Deus, que cresce ao partilhar essa fé com todos à sua volta. Vamos orar neste momento. Eu queria convidar você a responder a este texto e à palavra de Deus, muito especialmente. Eu não sei como Deus falou ao seu coração nesta noite, mas eu gostaria de orar com você pedindo que, tal como Paulo e Barnabé experimentaram a graça do Senhor sobre as suas vidas, também nós sejamos nesta noite tocados pelo Espírito. Então quero convidar você a orar e a responder diante do Senhor. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra é viva, a sua palavra é poderosa, ela nos toca, ela nos desafia, nos transforma. Ela tem o poder de nos curar, de nos libertar. E nesta noite, nós aprendemos juntos sobre como o Senhor usou a igreja de Antioquia, usou Paulo, usou Barnabé, usou estes irmãos, para que eles pudessem realmente ser instrumentos de grandes transformações. Obrigado porque o Senhor nos alcançou, a cada um de nós. Obrigado porque o seu amor é maior do que os nossos pecados. Obrigado porque, sem merecermos, hoje podemos participar do seu corpo, da sua igreja. E o nosso desejo, a nossa oração nesta noite é obedecermos à sua voz. Queremos ouvir a sua voz, discernir a sua voz e queremos obedecer, Senhor. Eis-nos aqui diante do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos desafia a ir mais longe. Queremos, ao ser tocados pelo Espírito, capacitados, empoderados com o seu poder, nós queremos, Senhor, como estes homens, queremos estar prontos a ir amanhã, depois, onde estivermos, onde exercemos influência para anunciarmos, para proclamarmos, para sermos Cristo para as outras pessoas, Senhor. Queremos renovar o nosso compromisso missionário diante do Senhor também. E como igreja, cada vez mais, obedecer ao Senhor com alegria, no apoio, no cuidado dos nossos missionários
e aqueles a quem o Senhor está desafiando para buscarem a sua vontade, para um campo missionário, para um povo, para alguma ação mais específica de evangelização que o Senhor tem desafiado. Queremos, em nome de Jesus, pedir a sua graça, a sua bênção e o seu poder, Senhor. Muito obrigado pela palavra do Senhor, muito obrigado pela presença do Senhor no nosso meio, muito obrigado, porque hoje nós podemos carregar este castiçal que representa a sua presença nas nossas vidas, em casa, na escola, no trabalho, onde o Senhor nos enviar. Oramos em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Amém e amém, Senhor. Amém. Que o Senhor vos abençoe e que esta igreja continue cada vez mais a ser uma igreja missionária, uma igreja que ama o Senhor e ama a sua obra. Amém.